Boa noite, bem-vindos. Saudade de vocês. Espero que tenha sido proveitoso, assim, para a gente entender um pouco essa questão da união, da não dualidade, do dois que se tornam um, que vão ser temas que vão aparecer lá nos nossos textos gnósticos, né? E então acho que vai ser bem proveitoso agora quando a gente começar o Evangelho de Filipe, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas antes de entrar no Evangelho de Filipe, vou dar uma última retomada, sem repetir aquele monte de texto dos lamas, mas trazendo algumas coisas novas. Então, hoje eu trouxe várias fontes dos meus estudos para a gente entrar nesse assunto, porque vai complementar o Tantra, né? O Tantra vai ser considerado, no sistema budista, essa prática do budismo esotérico, que são práticas meditativas, de imaginação ativa, de visualização e de geração no corpo de luz, e a gente vai ver lá em Jesus também a ideia de uma geração da veste de luz. No hino da veste de glória tem a veste de glória, né? A veste de luz, que o príncipe recebe ao retornar para o seu reino no Oriente, tem todo o simbolismo do Oriente, a terra que nasce a luz, a questão da pérola que ele tem que tirar do fundo do oceano, que é protegida por uma serpente perigosa, né? Então, a questão da Kundalini vai vir como consequência desse assunto. Então, queria abrir justamente com uma frase do Evangelho de Tomé que eu reli hoje, justamente porque tem toda a relação com o que a gente estava estudando no Tantra, né? Lá no dito 5, né? Conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. A gente já fez esse estudo, né, lá do Evangelho de Tomé ano passado, mas o que o Tantra vai falar, né? O Tantra vai trabalhar com a realidade do mundo relativo, com a realidade aparente, como sendo aquela realidade que revela a realidade absoluta. Isso a gente vai ver no Vedanta, a realidade relativa e a realidade absoluta, tem na tradição do Vedanta, Shankaracharya, toda aquela questão da não dualidade no Vedanta, e no budismo também, a gente vai ter o corpo da forma, que revela o corpo do Dharma, o corpo da verdade absoluta, né? Eu estou usando termos aqui correlatos ao que a tradição budista usa, mas são termos que a gente pode entender. E também no hermetismo, né? A gente vai ver no hermetismo isso, que conhecendo o microcosmos, que é o próprio ser humano, inclusive, a gente conhece o macrocosmos. E por isso que no Evangelho de Tomé vai ser dito que aquele que conhece a si mesmo conhece o todo. Então, conhece o que está nos teus olhos. O Tantra, ele trabalha com a realidade do mundo. Ele transmuta as emoções negativas em virtudes, assim como a gente vai transformar os arcontes que nos dominam em eons da luz, porque eles são criados à imagem e semelhança dos eons da luz. Então, quando a gente percebe o que está oculto na realidade, tudo é revelado a nós. Isso é gnosis. Né? Não é um conhecimento de um assunto, não é um conhecimento que a gente aprendeu ou com alguém ou em algum lugar, mas esse conhecimento revelatório da realidade, esse conhecimento que a gente percebe em nós aquilo que é do nous, aquilo que é da realidade absoluta. Então, quando a gente trabalha com o Tantra, também vai ser isso, a gente vai perceber a presença do desejo e da aversão no mundo e transformar esse desejo em desejo de iluminação e transformar a aversão em afastar aquilo que nos obscurece com ignorância. E aí a gente vai trabalhando com essas forças no mundo, percebendo que elas são, na verdade, reflexos de uma realidade que é o todo, na visão gnóstica, né? Os gnósticos vão chamar de o todo ou o um, neoplatônico. Como esse derramamento do universo, esse derramamento do um em direção ao múltiplo, essa emanação do um. Então, a gente encontra aqui no mundo as chaves e as ferramentas para a nossa própria iluminação. Essa é a ideia, assim, resumidamente, bem simplificado de trás do Tantra. E aí a gente vai entrar na questão do simbolismo sexual, que na tradição gnóstica a gente vai falar da câmara nupcial e vai falar da união de Sofia com Cristo e vai falar de quando dois se tornam um. Lá no Evangelho de Tomé tem os dois que se tornam um e só os solitários não no sentido que estou sozinho, triste no mundo, mas aqueles que são uns, né, são mônacos, aqueles que são unidos na sua natureza. Só estes encontrarão o reino. Tem uma passagem do Evangelho de Tomé que diz isso. Apenas aqueles que são um
encontram o reino. Então, esse simbolismo da união que a gente vai encontrar lá nos gnósticos, nos eons, nas luzes, que são cisígias, que têm pares, assim como o Cristo tem o par de Sofia, todos os arcontes têm seu par masculino e feminino, todos os eons são masculinos e femininos, porque são andrógenos, né? Porque a dualidade é só aparente, são só formas de manifestação do cosmos. Então, eu trouxe aqui, eu não vou recomendar tudo, isso que a gente já viu nas últimas terças, porque agora eu vou focar nessa questão do uso imagético, né, das imagens, do simbolismo, dessa dualidade sexual, macho-fêmea, polo positivo e negativo, aí a gente vai para o taoísmo, né? Hoje eu não vou entrar no taoísmo, até gostaria. Vamos para a questão das imagens. Então, eu trouxe quatro resumos de tudo que a gente viu nas últimas 2 terças, né? Lama Michel. Algumas vezes existem imagens dentro do Tantra que mostram união sexual. E aí, algumas pessoas criam confusão achando que Tantra é sexo. Mas é exatamente o contrário. O Tantra tem um aspecto de profunda transformação e usa o conceito da nossa mente muito sutil, nos levar a estados de consciência muito profundos e, através deste, desenvolver a sabedoria. Aí, ó, no budismo, qual é a busca? Qual é o objetivo do Tantra? Desenvolver a sabedoria. Qual é o objetivo gnóstico? Levar Piste Sofia à sua união com Cristo. Né? É a sabedoria divina, é a busca da sabedoria. Esse conhecimento que revela o todo para nós, né? E aí o Michel continua, né? Todos nós, homens e mulheres, temos energias femininas e masculinas, ou seja, é algo inerente a nós, não é eu mulher, vocês homens e vice-versa, mas essas energias dentro de nós, assim como a gente entende no taoísmo, e a prática envolve criar a harmonia entre essas 2 energias dentro de nós. Dentro do budismo, Tantra não é sexo, e não é fazer sexo que leva à iluminação. As imagens das deidades em união sexual são representações. O caminho do Tantra leva em consideração a nossa realidade, nesse sentido, considera o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde há divergências de gênero, onde há dualidade. Então, a gente trabalha com o símbolo que a nossa mente está acostumada, com o mundo que a gente vive, com aquilo que evoca imagens arquetípicas e simbólicas, e a gente pode usar isso para transformar num ensinamento. Inclusive, fazendo um parênteses bem curtinho aqui, essa questão do Tantra, do sexo e tal, a gente tem que tomar cuidado para não levar naquele sentido que eu até compartilhei uma imagem com vocês, o tipo, curso de R$1.000, vem aprender o Tantra da despertar do não sei o quê, que é uma distorção, né, do Tantra, como um excesso de sexualismo, mas também não é um sentido de repressão. O problema é que a gente vive num mundo de extrema repressão sexual, né? A gente tem muitos tabus, a gente não trata a sexualidade de uma forma com naturalidade, como algo fisiológico, como algo normal da existência humana, dos animais, nós somos animais também, né? Então, a gente tem muito tabu. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Às vezes a pessoa que se envolve nessa busca por ensinamentos espirituais, mas ela se foca unicamente no aspecto sexual, e aí cai nessas armadilhas de falsos tantras, né, que é o tantra suprassexual ou hipersexualizado, que cai em estímulos que, na verdade, só aumentam o nosso desejo, né, não nos liberta e nem leva à sabedoria. Essa pessoa ela ainda está presa ao tabu. Por quê? Ela ainda está buscando uma forma de exercer a sua sexualidade de uma forma saudável, mas não saudável, porque ela ainda está buscando uma desculpa. Então, assim, já que ela não consegue levar a sexualidade de uma forma natural, e a gente tem dificuldades nas nossas criações, judaico-cristã, etc., né? Então, como não é natural, a gente tenta encontrar um jeito de transformar isso em espiritual, mas assim, percebam que é uma desculpa, é uma fuga. Então, eu preciso transformar o sexo em algo espiritual para eu me sentir livre para exercer a minha sexualidade. Então, da mesma forma que na repressão a gente vai ter problemas lá com as igrejas, com os padres e com os monges também, em tradições orientais, né? Porque a castidade às vezes é imposta como não uma escolha livre de alguém que escolheu por si mesmo conscientemente seguir um caminho, mas foi imposta como uma regra ali que desde criança está inserido. Então, tem o lado da repressão, mas também tem o lado de, como eu não consigo lidar bem com isso, eu preciso encontrar algo que diga que isso é espiritual e torne o sexo aceitável. E aí eu crio uma entidade em torno disso, né? Vira uma coisa... E, na verdade,
se a gente está muito preocupado com isso, a gente não está preocupado com a nossa prática espiritual. Então, a questão é levar na naturalidade, né? A meu ver. Vocês podem ter outras opiniões, claro. Mas eu acho que às vezes vira assim, essa busca do sexo como forma de iluminação ainda é um reflexo da nossa inabilidade de lidar com a sexualidade de uma forma natural, porque eu preciso travestir de algo muito importante, de algo muito espiritual, porque eu não consigo lidar com aquilo, né? Então é o outro polo da repressão. Enfim, fazendo esse parênteses, né? Então esse é o que o Michel está falando, a gente perceber que a gente precisa entender o lado simbólico dessa representação, que não é o ato sexual em si que leva à iluminação, mas perceber essas energias dentro de nós. Aí o Yogananda também comenta que o Tantra é um ato mental e simbólico, que é da tradição hindu, né, não é budista. O Ramakrishna também, como eu trouxe na outra semana, só um trechinho aqui. O Ramakrishna também vai por essa linha de o Tantra é encontrar harmonia além dos opostos, né? Essas forças primais que não te dominam mais. Então, não é nem pender para um lado, nem para o outro, né? É não ser dominado por isso. É não nortear minha vida com base em um instinto apenas, mas transformar isso em algo que leva ao pleroma, né? Gnosticamente falando. Então, Ramakrishna vai dizer, a ideia do Tantra não é sobre ter poderes, porque aí o pessoal do marketing do Tantra século XXI, os vendilhões do templo de hoje em dia, eles vão falar sobre prazer e poderes, que é o que mais pega o ser humano, né? E aí não é demonizar o prazer, mas nem transformar a vida em simplesmente ter sensações, né? Que é o outro lado que a gente cai. Então, o Ramakrishna diz, não é sobre ter poderes, mas elevar-se acima dessa dualidade para encontrar o Deus interior. A meta da disciplina espiritual é redescobrir sua identidade com a realidade divina. Então, é reencontrar esse macrocosmos no nosso microcosmos. Então, é encontrar nosso Deus interno, a nossa realidade divina. Isso é super gnóstico. Isso é basicamente o que os gnósticos também estão nos ensinando, né? Por isso que eu achei que cabia. E de tudo aquilo que eu trouxe do Lama Zong, só esse destaque para a gente agora dar sequência, né? O Lama Zong, na terça passada, uma das coisas que ele disse é: quando somos expostos a esses aspectos do Tantra, é importante reconhecer os significados de trás de todos esses símbolos. Por exemplo, quando vemos essas iconografias nas tankas, os aspectos femininos e masculinos da deidade se abraçando. Se não somos cuidadosos, podemos ter uma compreensão errada ao ver essas imagens. Então, é importante que compreendamos o significado de trás delas e nunca tomar as imagens de forma literal. Quando falamos em praticar o Dharma, masculino e feminino não faz diferença. Então, se estão dizendo isso, já a gente liga o Nelson Mancol, a gente liga-se o desconfiômetro, né? O motivo do caminho do Tantra ser mantido em segredo é porque as pessoas podem compreender errado o Tantra. E aí a gente vê no que dá, né? Começa a aparecer essas imagens e vira venda aí de curso de R$1.000 para você ter um orgasmo durante 1 minuto e achar que você se iluminou porque a Kundalini isso e aquilo. Então o pessoal está distorcendo tudo, porque não entende o simbolismo, o esotérico, o secreto, o profundo desse ensinamento. E aí, trazendo agora coisas novas, só quis dar essa recapitulação, trouxe aqui um livro do Lama Tsongkhapa, que quem está acompanhando os estudos com o Bruno Carlucci sabe a importância desse lama, é um lama do século XV, eu sempre confundo as datas, mas é 1300, 1400. Que fundou a Escola Gelupa, dos Gols Amarelos, que a Blavatsky sempre cita, que é um grande, grande lama reformador do budismo, e na época dele, como eu já tinha comentado, estava tendo confusões com outras escolas tibetanas, né? Confusões no sentido de discordâncias, divergências de práticas, divergências filosóficas, né? O budismo nunca foi homogêneo, e o Tsongkhapa fez essa reforma no currículo budista e no currículo das práticas, principalmente, porque estavam havendo relatos de abuso de mulheres em meios monásticos, com desculpas de estamos praticando Tantra, e outras práticas igualmente condenáveis, e aí ele faz toda essa reforma. Então, Tsongkhapa, ele escreve muito, ele é certamente um grande bodhisattva, um grande iniciado, um grande Mahatma, né, para quem está acostumado com essa linguagem,
E ele escreveu esse livro, A Grande Exposição do Mantra Secreto. O mantra secreto é o Vajrayana, aquele caminho acelerado para a iluminação, que é o caminho do Tantra dentro do budismo tibetano. Então, são 3 volumes, é um tratado enorme que ele explica as práticas e o Tantra, o que é. Eu trouxe só um trechinho para a gente, para exemplificar também esse estudo, e aí a gente vai começar a arrumar em direção ao Ocidente daqui a pouco. Então, a introdução desse livro foi escrita pelo atual Dalai Lama, então só alguns trechinhos do Dalai Lama, para chamar a atenção, né? Antes de meditar, o que é a prática aqui, só para fazer esse corpo divino, ou a yoga da divindade, não sei se vocês vão lembrar, mas tem o Tantra é dividido em 4 níveis no budismo, né? No 4º nível, a gente se visualiza como uma divindade. Essas deidades que tem várias cores, vários braços e cabeças, né? Que é simbólico, então a gente precisa entender o sistema mágico, teúrgico e simbólico de trás disso. Mas é já um estágio avançado, já é aquele estágio que a gente toma votos, que são votos que quando você quebra tem aí um karma associado, porque você está se comprometendo com um caminho acelerado de desenvolvimento espiritual e tal, é uma coisa bem séria. E aí o Dalai Lama faz essa introdução, né, que antes da gente meditar sobre o corpo divino, né, essa deidade, a gente precisa estabelecer a não inerência de nós próprios, né? Isso é, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, das nossas personalidades, dos nossos apegos, do nosso ego, no sentido de perceber a realidade, de perceber que a gente não é um ser individual, e aí daí tem todo o ensinamento budista de trás disso, mas o que me chama a atenção, e é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é a gente perceber a importância da purificação, a importância daquele primeiro batismo lá dos gnósticos, que é o batismo das águas, que tem os essênios, né? Que você, antes de colocar o pé no caminho, você tem que se purificar dos seus vícios. Você não pode ainda estar sendo dominado por impulsos dos arcontes, né? Ainda por impulsos grosseiros da nossa vida, por sentimentos ainda muito egoístas e raivosos e gananciosos, né? A gente tem que já estar se percebendo com humildade, mas sem ser pequeno, percebendo a nossa natureza Buda, percebendo a nossa oportunidade de encontrar a iluminação, mas percebendo a interdependência dos seres, que a gente não é o que a gente acha que é, sem estar cheios de condicionamentos mentais. Então, antes de qualquer prática avançada, a gente tem que ter muito bem estabelecida o vazio de nós mesmos, a purificação e etapas iniciais do caminho. Então, é o que o Dalai Lama está dizendo aí na introdução do livro. Mas ele também diz, somente pensar o pensamento que tem shunyata, que é esse vazio de nós mesmos, essa não independência. Eu sei que isso é um assunto difícil, isso aí eu vou deixar lá para o Bruno, vocês assistem os vídeos do Bruno, eu não sou boa de explicar muito budismo, eu só entendo um pouquinho. Mas antes da gente ter esse pensamento, somente o pensamento que tem esse vazio de si mesmo, esse esculpir de nós mesmos, esse retirar das impurezas de nós mesmos como seu objeto, serve como base de aparição da divindade. Ou seja, você não vai se imprimir como um ser divino se você ainda está cheio de si mesmo. Você não vai receber a água da vida, que vem da luz do pleroma, se o seu cálice está cheio de impurezas e de suco estragado, que vai misturar as límpidas águas da vida com as nossas impurezas, e aí vai dar ruim. Basicamente é essa a ideia. Então, a meditação sobre esse vazio, ele só remove a ideia de que nós somos, eu sou eu, e esse apego que a gente tem à nossa personalidade, essa autodefesa do meu, né? Que cria o pensamento tribal, que cria esse nacionalismo doentio, que cria essa defesa de vizinhança, essa briga de gangue, esse ciúme, essa possessividade, todas essas coisas decorrem desse sentimento de eu e meu, e eu sou desse jeito, né? Então, não existe prática espiritual e prática do Tantra se a gente antes não se esvazia de nós mesmos. Então, essa meditação remove essa ideia de que eu sou eu nesse sentido egoísta, né? E remove as aflições que se baseiam nessa ideia. Mas é necessário outras práticas para a gente atingir a perfeição de um Buda ou de um Cristo. Então, não é suficiente só a gente perceber esse não eu.
a gente precisa colocar algo no lugar. E daí entra o Vajrayana, daí entra a teurgia, daí entra a gente compreender o pleroma e as luzes e o Cristo e o Logos, né? O corpo de um Buda é criado meditando-se nele, ou a gente se torna como Cristo, imitando Cristo e trazendo, como diz o Paulo, que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Nesse sentido, né? O estado de um Buda é atingido por meio de qual? Da yoga não dual, que é a ênfase de Jesus no Evangelho de Tomé, a não dualidade, o tornar-se um. Essa yoga é o caminho de todos os aprendizes principais do veículo Vajrayana, esse veículo de busca mais acelerada da iluminação. E há uma diferença, aqui eu vou explicar brevemente, entre penetrar numa mandala e receber a iniciação. Quer dizer, penetrar na mandala você tem que gerar o campo de prática, você precisa ter uma prática de meditação estabelecida, compreender o simbolismo, se colocar naquela mandala, que é o campo mágico teúrgico, para você realmente praticar o Tantra. Ou seja, é uma prática, como disse o Yogananda, mental, simbólica e meditativa, né? E aí, essa é a introdução do Dalai Lama, e eu trouxe aqui só esses slides de ideias que o próprio Tsongkhapa traz nesse texto. Então, o veículo do mantra secreto, do Tantra, ele é executado secretamente e não é ensinado àqueles que não são receptáculos adequados. Então, ele já começa, isso não é bem no começo do texto, mas isso é uma das ênfases iniciais do Tsongkhapa, que são ensinamentos reservados, é esotérico, não é para todo mundo, não é uma prática que você vende colando um cartaz num ponto de ônibus e anunciando na internet um curso, porque o Tantra é um contínuo, ele exige a transmissão discipular, mestre-discípulo, mas de uma linhagem verdadeira, né? Senão você cai em gurus abusadores. Então, ele sempre tem essa delicadeza quando a gente entra nesses assuntos, né? Então, é algo reservado, e é porque tem que ser um receptáculo adequado. A gente precisa ser um cálice voltado para o alto e não um cálice voltado para o mundo. A nossa árvore tem que ser a árvore da vida e não a árvore da morte. A gente tem que estar buscando as luzes do pleroma e não as clifó. Né? Lembra dos os demônios lá, os arcontes em seu aspecto sombrio? Isso, a gente precisa fazer essa transformação interior antes de adentrar práticas mais avançadas, né? Continua de Tsongkhapa, a meditação sobre o círculo de uma mandala, que é onde mora a deidade, né? Todas aquelas mandalas tibetanas, bonitas, que tem todo um simbolismo, né, muito complexo, a deidade mora sempre no centro dessa mandala. Assim como lá na Teresa d'Ávila, Vossa Majestade mora na 7ª morada no interior do castelo, no trono. Então, a gente compreender que são camadas que a gente precisa percorrer. Essa meditação, ou seja, chamando a atenção que a prática do Tantra é uma meditação, é conhecida como o método principal para obter o veículo Nirmanakaya, é a causa para a veste de luz. Então, aquele papo todo que o pessoal vende aí também como curso de fim de semana, vem gerar o seu corpo de luz, a sua carruagem da Recaló, eu descobri dia desses, eu achava que essa cabala antiga, né, da Merkavá, das Recaló, que é as carruagens e os templos, achava que era uma coisa muito... Continuo achando, é uma coisa muito antiga, muito séria e muito profunda. Mas eu não sabia que já tinha caído no popular também. Parece que tudo se perde no Kali Yuga, né? Tudo cai e vira mercadoria. Então, você não vai construir a sua carruagem de luz, você não vai construir a sua veste de luz fazendo prática XYZ, simplesmente assim, num curso, né? Porque alguém te passou uma técnica. Essas práticas tântricas pressupõem um receptáculo adequado, ou seja, alguém que está trilhando esse caminho com seriedade e vem de uma transmissão verdadeira. Então, essas meditações é o que nos possibilita construir essas vestes, e Jesus vai falar da veste de luz, e Jesus, quando aparece para os discípulos, no Apócrifo de João, no Evangelho Apócrifo de Tiago, acho que é o de Tiago, no Peixe Sofia e outros, ele aparece sendo descrito como um ser de luz, com um corpo de luz. Então, ele não ressurgiu de entre os mortos no corpo físico, ele ressurge num corpo de luz, porque ele tem a tal veste Nirmanakaya. Se eu for
interpretar budisticamente, seria isso, talvez. Então, as características desse método, desse Tantra, quais são as características do Tantra? É a bem-aventurança e a união. Que Jesus fala muito sobre os bem-aventurados e os dois que se tornam um. Parecido. Mas a questão é essa, né? O Tantra é união. E a união bem-aventurada. Porque a gente precisa deixar de olhar o mundo em seu aspecto sombrio e, através do amor, buscar essa bem-aventurança, essa bênção, esse bliss que eles falam, né? Essa graça. Todos esses termos que a gente encontra no cristianismo, a graça divina, a bem-aventurança, tudo isso também tem relação com essa prática interior de um profundo despertar espiritual em que a alma encontra a união com o espírito. Então, a união, São Kapá falando, a união deveria ser entendida como uma indivisibilidade de método e sabedoria. Isso é o assunto do último encontro, que é essa ideia de que no budismo, esses dois que se tornam um é método e sabedoria. A gente une as virtudes conduzidas por uma motivação de compaixão, que os budistas vão chamar de bodhicitta, e a compaixão, esse amor divino, essa mente altruísta, imbuída de todas as virtudes mais perfeitas, vai se unir à sabedoria plena que compreende a realidade de todas as coisas e o vazio do eu e dos outros. E como esse cosmos é impermanente e não reproduz a vida eterna. E sim, eu estou misturando. Mas vejam só, a gente tem o amor supremo e a sabedoria suprema. Sofia e Christus. Christus como esse logos, esse eros, esse fogo que vem ao mundo e que transborda no nosso coração e que se une à Sofia, que caiu e precisa fazer esse caminho de retorno enquanto a nossa alma em busca de sabedoria. E quando a alma encontra sabedoria, ela desperta o amor do Cristo e ela se torna um. E isso é Tantra. No budismo, amor e sabedoria. Isso é a indivisibilidade do método do Tantra. E aí ele diz, gera-se o orgulho, olha só aqui, o sentimento mundano transmutado na visão do Tantra. Gera-se o orgulho de ser a divindade, de ser um Buda. E livra-se do orgulho das coisas ordinárias ou mundanas. Só que aí quem tem orgulho não é um ego que fala, eu sou um Buda, olha como eu sou fodão, olha como eu sou gostosão. Né? Na verdade, é um orgulho divino, que não está contaminado por visões de vícios mentais, porque não está voltado para o mundano. E aí a mente cruza o Antakarana, né? O manas inferior se torna manas superior em união com o Budi e desperta para o Atma, em outras visões. Se falta ao indivíduo o método, ele não pode atingir o estado de Buda. O corpo da forma, esse corpo de luz, é alcançado pela aparição da sabedoria, que compreende essa impermanência do mundo, esse vazio de autoexistência do mundo, esse mundo como uma construção. E daí que os gnósticos vão explicar os arcontes construindo o mundo, com os elementos, e como tudo é transitório e tudo está sujeito à morte. Então, a sabedoria que compreende esse cosmos se liberta. E quando ela se liberta, ela alcança um corpo de luz. O Tsongkhapa vai dizer, o Nirmanakaya, esse corpo de luz, vai ser alcançado pela aparição da sabedoria. A Sofia aqui. Só muda de endereço, gente. E essa sabedoria está onde? Dentro de um círculo da mandala divina. E aí ele vai falar dos tipos de Tantra, não vou aprofundar aqui, mas só para a gente mencionar que o Tantra tem 4 tipos, né? Vocês não precisam estar decorando isso, eu estou só mencionando para a gente ir tentando se entender. Então, no Kriya Tantra, que é o primeiro, é o Tantra da ação. E nesse, as atividades são predominantes. São Kapá está explicando. O que são as atividades? São as atividades de purificação. Batismo da água, purificação, se tornar limpo de coração, puro. Né? Não é só tomar banho, né? Tem o banho imersivo lá dos essênios, mas isso tem todo um símbolo de trás, né? E se tornar puro em ações, em pensamento,
E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa mente contaminada sempre faz a gente cair em armadilhas, né? E a gente não é buscar a gente se emular, a palavra é essa, não é emular um ideal de pureza, não é pagar de santo, não é querer ser purinho, não é querer passar uma imagem de sou puro, olha só como eu sou puro, não encosto nas pessoas, não é isso. É a gente realmente colocar isso em prática, né? E para a gente encontrar essa purificação, a gente tem que olhar para as nossas sombras, a gente tem que olhar para os nossos defeitos, a gente tem que realizar a existência deles e admitir os nossos erros e transformar a nossa vida. E aí, nesse primeiro Tantra da ação, que é o primeiro nível, vai envolver, inclusive, práticas de mudanças alimentares, mudanças de companhias, pessoas e ambientes que a gente se relaciona, mas sempre buscando um ideal de transformação interior em busca de sabedoria e motivado por uma compaixão por todos os seres, e não por uma aversão às pessoas, e não por uma rejeição ou nojinho das pessoas, ou se achar melhor que elas, né? A gente tem que tomar cuidado com as armadilhas aqui do ego, né? E aí a gente vai ter o segundo nível de Tantra, que é o de desempenho, e aí a gente começa a ter necessidade de ter uma prática de meditação bem estabelecida, ter estabilização meditativa, ter já algumas realizações espirituais e conseguir, né, ter algumas práticas mais bem fundamentadas, né? E aí tem o terceiro, o Tantra Yoga, que ele é interno e central de Tsongkhapa, então é um Tantra interno, e no Tantra Yoga superior, que é o quarto, não há então nenhum mais elevado. Mas, antes de receber a iniciação no Tantra, a mente altruísta, bodhicitta, essa suprema compaixão, deve ser despertada. Então, todo grande mestre do budismo, dessas linhagens sérias, vai bater nessa tecla, né? Não adianta nada ficar buscando prática, isso e aquilo, e poder, e despertar isso, e despertar aquilo, se a sua motivação é contaminada. Então, por isso que sempre purificação é a primeira etapa. Em qualquer escola de mistério séria, purificação é a primeira etapa. Em qualquer prática espiritual idônea, purificação é a primeira etapa. Não tem essa de eu faço o que eu quero e dane-se, né? Porque, como diz lá na Voz do Silêncio, que é um texto budista, o desejo não tem fim. Não existe fundo do poço, né? A lagarta engorda no seio da flor. Quanto mais a gente alimenta o desejo, mais a gente quer, mais a gente fica insatisfeito, mais a gente sofre. Então, o caminho espiritual que busca a sabedoria é perceber esses mecanismos de como o mundo nos prende, de como os arcontes nos acorrentam no fundo da caverna. Então, antes de qualquer iniciação, vejam como é esoterismo aqui. Tem que ter compaixão. E diz Tsongkhapa, que na época já era um grande mestre, deverias contar com um guia espiritual qualificado no Mahayana, no caminho que busca a iluminação por compaixão, tomar os votos do Bodhisattva, praticar os preceitos, as virtudes, as paramitas e receber instruções sobre Guru Yoga. Então, aqui é a fórmula para a gente começar a entender o Tantra. Acho que vai esclarecendo um pouco para a gente. E aí, mudando, saí do livro do Tsongkhapa, esse livro é enorme, é difícil, e quem quiser tem em inglês, o autor é altamente recomendado, né? Eu peguei 2 trechinhos de um texto que justamente está tratando da questão do Tantra, porque agora a gente vai entrar em partes um pouco mais delicadas desse assunto. Então, lá no início do artigo, então ele diz, embora o ato sexual não seja considerado, na perspectiva budista, um pecado no sentido aferido pela ortodoxia cristã ocidental, então não é feio, não é errado, né? E nem seja proscrito para aqueles que não tomam voto de celibato, o apego ao desejo e ao ato sexual são vistos como impedimentos para a iluminação. Ou seja, para que alcance o completo despertar, isso é, o estado de Buda, a pessoa deve se capacitar de modo que a sua mente não esteja mais subserviente ao poder do desejo, incluindo o desejo sexual. Nessa perspectiva, o desejo por sensações prazerosas está relacionado aos estados aflitivos da mente presa ao samsara, que é essa obrigatoriedade de reencarnar no cristianismo, no gnosticismo, né? E o samsara, ele é o quê? Fonte de insatisfação, que busca apenas aplacar os anseios e medos
de um eu ignorante de sua natureza vazia de existência inerente, ou seja, desse eu que não percebe a sua real natureza. Essa ignorância, que em sânscrito é avidya, é a causa do apego, da aversão e das demais perturbações mentais que contribuem para prender os seres no samsara. Então, o budismo ele não tem essa carga de tabu que a gente teve pela igreja, né? O sexo não é considerado feio, nem sujo, nem nada disso, mas a questão é o quanto a gente permite que a nossa mente seja dominada por esses impulsos. E aí o sexo é um dos mais fortes deles. E aí que entra aquela questão, não adianta transformar isso num assunto, entre aspas, espiritual, e eu acordar e dormir pensando em sexo, mas sem fazer nenhuma transformação em mim mesmo, achando que estou tendo uma prática espiritual. Percebem a armadilha que o Yodabao nos coloca? Porque o Yodabao ele vai ser relacionado a Saturno, que está relacionado ao Muladhara, né, que é o chakra da genitália, e ele vai implantar o desejo em nós, a luxúria em nós, e o falso espírito, que nos conduz a ir em direção à árvore da morte e não subir à árvore da vida. Então, tem quem toma o voto de celibato, tem quem não toma, mas a questão é como a nossa mente se relaciona com o mundo, com as sensações, e o quanto a gente permite que essas sensações dos sentidos e dos nossos apegos condicionem e dominem as nossas reações na vida e causam sofrimento a nós. Continua. E embora seja comumente associada, traduzida e mercantilizada no Ocidente como terapia sexual, a palavra tantra em si tem como uma tradução possível, entre outras, né, contínuo, como a gente disse, mas outra tradução possível para tantra é método. Que método? Método de meditação, interiorização e transformação interior. Trata-se de um método, repetir aqui, método de meditação em que há uma série de visualizações externas de deidades e mandalas internas. E mandalas internas, né? Externas e internas. Eu visualizo deidades, eu visualizo mandalas, eu entoo mantras, eu uso a minha imaginação ativa no sentido mágico, mas eu estou conectado a uma tradição, eu recebi uma transmissão, eu não estou inventando nada, e eu tenho responsabilidade na minha prática, que é diferente do que vendem por aí como tantra. Isso é, o próprio praticante se visualiza também como deidades masculinas ou femininas. E aí entra o tantra mais avançado, porque a gente só se visualiza como uma deidade quando a gente fez as etapas de purificação e de desenvolvimento, já tem prática de meditação bem estabelecida, sabe silenciar a mente, sabe focar a mente, tem todo um caminho. E aí a gente se visualiza como deidades de acordo com a prática, com a sadhana ensinada, né? Isso a gente não vai fazer aqui, claro. Mas aí olha que engraçado. Eu já vi em centro budista pessoas que não têm base filosófica, não estudam Dharma, não colocam em prática, não praticam meditação no dia a dia, assim, não estou criticando as pessoas, estou só mostrando para vocês o que acontece. Né? A pessoa vai lá, faz uma prática de transmissão lá com o lama, que passa para todo mundo sem critério, né? Nem todo monge é um bom professor, nem todo lama é um lama da tradição. E a pessoa fica se visualizando como a deidade e aí fica preocupada se a pessoa é heterossexual ou homossexual, ela vai visualizar a deidade masculina ou feminina em união com ela. Assim, ela ainda está presa na questão da sexualidade mundana dela, né? Porque se a gente entendeu o aspecto simbólico, a sua orientação sexual não faz a menor diferença na sua prática espiritual. O que faz diferença é como você está conduzindo a sua alma em busca da sabedoria e do despertar da compaixão. Então, não importa o gênero e o sexo da deidade que você está se visualizando, não importa que você faça a prática corretamente, entende? A confusão que fica quando a gente vai materializando, né, mundanizando uma prática espiritual que a gente às vezes não está compreendendo. Bom, continuando aqui o artigo, funcionando como uma espécie de tradução intersemiótica nos termos de Roman Jacobson, de princípios da filosofia mahayana, que comunicam camadas mais profundas e sutis da mente, traduzindo-se em símbolos. Então, o que é essa prática de visualização? O que ela faz? Ela pega aquelas camadas profundas da mente, que a nossa mente racional
cognitiva não consegue acessar, porque a nossa mente concreta ela é limitada, e a gente usa dessa visualização simbólica para despertar as camadas mais profundas de nós mesmos, trazendo esse sutil para uma realidade. Então, trata-se de um método adotado por diferentes escolas indianas, como já mencionado, e cabe explicitar a sistematização presente no Tratado Tantra Loka, realizado pelo shivaísta Acharya Sri Abhinavagupta, que é um grande mestre do shivaísmo de Kashmir, que é uma tradição hindu de Tantra, certamente um grande mestre, e também fala desses assuntos. Deixa eu só pegar uma água, a gente está coçando a garganta. Então, agora a gente vai dar um pulo do budismo para o Tantra do shivaísmo de Kashmir. Então, estamos voltando um pouquinho para o ocidente, saindo do Tibete e voltando aqui para o norte da Índia. O que esse grande mestre Abhinavagupta diz sobre isso? Abhinavagupta, gente, eu não vou lembrar o ano, mas ele é muito antigo, assim, no mínimo 1000 anos atrás. Assim. Ele diz, de acordo com a ciência do Tantra, masculino e feminino são 2 princípios universais do universo chamados de Shiva e Shakti. Ambos os princípios estão presentes dentro de cada indivíduo. Há 3 principais escolas de Tantra: Kaula, Mishra e Samaya. Aí aqui que a gente começa a entrar na parte polêmica, olha só. Os Kaulas, ou Tantricas da mão esquerda, adoram Shakti e seu modo de adoração envolve rituais externos, incluindo práticas sexuais. Na escola Mishra, que é misturada, a adoração interna é misturada com práticas externas. Ou seja, desde um passado indiano muito antigo, já tinha gente levando para o literal, né? Então, não é que isso surgiu agora no século XX. Sempre houve essas divergências. O mais puro, na visão de Abhinavagupta, o mais puro e mais elevado caminho do Tantra é chamado de Samaya, ou caminho da mão direita. É puramente yoga, não tendo nenhuma relação com rituais de qualquer forma de prática que envolva sexo. Ou seja, tem os que se aproximam do Osho, tem os que fazem um meio termo e tem os que se aproximam desse budismo que a gente está estudando, que fazem como uma prática interna meditativa de yoga. Os que interpretam o cânone tântrico num viés literalista, incorrendo em práticas de sexo ritual, sacrifício de animais e uso de substâncias que intoxicam a mente, são associados ao caminho de realização da mão esquerda. Enquanto que os que consideram todas as imagens e narrativas, por vezes contraditórias e ambíguas dos textos tântricos, são considerados como aderentes do caminho de realização da mão direita. Ou seja, um leva tudo para o literal, o outro leva para o simbólico, mantendo o Tantra dentro do referencial dos votos dos 5 preceitos budistas, a base da ética budista. O que é isso? Quando alguém se torna budista, a gente toma o voto que chama Pankashila, ou 5 preceitos. É um voto, assim, básico, assim, de quem é basicamente ser batizado no cristianismo. Para você ser budista, você tem que tomar refúgio, fazer uma prática de refúgio e ter os 5 preceitos. Inclusive, foi esse o voto que a Blavatsky e o Walcott tomaram quando eles foram de Nova York para a Índia, que diz que ela foi recebida, né, e tomou esses votos. Então, os 5 votos, que são os 5 preceitos de um budista, envolve não matar, que aí dá base para a interpretação, inclusive, para o vegetarianismo, né, não matar, não causar a morte desnecessária dos seres, não mentir, não utilizar substâncias que entorpecem a mente. Então, não vai fumar nada que mude a consciência, não vai tomar chá de nada, não vai usar nenhuma droga. E tem a questão da conduta sexual, não incorrer em má conduta sexual. E aí, essa interpretação de conduta sexual não é ser celibatário necessariamente, né? Você pode ser casado e tomar o voto Pankashila. O que você não vai é se envolver com práticas sexuais que sejam não coerentes com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, que sejam causadores de sofrimento aos outros seres, que sejam abusivos,
né? Então, não está legislando sobre a sexualidade das pessoas no sentido de controlando que você isso e aquilo. Não é nesse sentido, é no sentido de não incorrer em má conduta sexual. Isso vai ter interpretações diferentes em cada escola budista, mas a base é não causar mal aos outros seres e não usar a sexualidade para fins egoístas. Então, isso entra algumas das práticas do Tantra, né? Assim, e aí é engraçado, porque em algumas escolas budistas que o Tsongkhapa vai criticar, uma das críticas que a gente vê é o seguinte, né? Você se torna budista, você toma um voto, e aí no caso do monge você faz um voto de celibato por escolha, né? Sempre deve ser uma escolha. E aí você vai fazer tantra e você vai quebrar os seus votos, né? O budismo ele não pressupõe uma incoerência, ele é coerente do início ao fim. Então, se você toma um voto, você não quebra esse voto. Portanto, não daria margem para essas interpretações literais dentro dessa tradição. Ok, dentro do simbólico, né? Porque tem uma questão da ética budista. Mais à frente, uma questão histórica que aconteceu, que existe um rei chamado Yeshis, que é do século XI, um rei, antes do budismo chegar mais forte no Tibete, ele é dessa região oeste do Tibete e ele convida o grande lama Atisha para o Tibete. O Dalai Lama está citando isso. E aí, a partir do núcleo formado pelo Pandit indiano Atisha, que é esse da pintura. Então, Atisha era um indiano do budismo Mahayana e é convidado por esse rei Yeshis para ir ao Tibete. E aí, desse núcleo, eles fundam a Escola Kadampa, que não tem nada a ver com o que vocês encontram hoje em dia aí chamado Nova Kadampa. Eles só usaram o mesmo nome, tá? Tô avisando. Então, esses dois formam esse núcleo, Atisha e Rinchen Zangpo, aqui, ainda no século XI, e a mesma ênfase de Shantarakshita e Kamalashila, eles vão dar nesse caminho gradual, e que não estivesse em contradição com os ensinamentos básicos do budismo, com os 5 preceitos, a questão de não quebrar os votos, né? Então, nas palavras de Andrew Silton, enfatizando que as imagens e os rituais tântricos eram puramente simbólicos. Então, lá no século XI, eles já estavam preocupados em enfatizar isso, né? Nesse sentido, alinhando-se com a tradição do Tantra da mão direita, em que a união sexual representa somente a união das polaridades internas a ser visualizada por discípulos avançados em meditação. A partir daí, a vertente não literalista, ou seja, da mão direita, simbólica, que as polaridades são internas, ganha força no Tibete e vai coexistir com uma vertente literalista. Então, isso a gente vai encontrar no budismo, isso a gente vai encontrar no hinduísmo e também entre gnósticos.